Mais uma vez, boa noite a todos. Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Cristo. Que de alguma maneira maravilhosa, que de alguma maneira miraculosa, nós possamos ouvir a Tua voz. Mas eu oro ao Senhor para que nós possamos ouvir audivelmente a Tua voz. Ó Deus, vem intervir em nossas vidas, em nosso viver, no nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Pai. A palavra do Senhor nos diz que no dia em que Jesus foi batizado nas águas por João, o Batista, que tendo o céu se aberto, ouviu-se uma voz do alto, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito se pode falar desse texto, mas eu gostaria de chamar a atenção que ouviu-se uma voz. Nós temos um Deus que fala. E meus irmãos, eu creio plenamente, todo aquele que já teve alguma experiência de Deus falar com ele. Muitas vezes Deus está falando conosco de uma forma que nos impressiona, é um sentimento praticamente o que temos. Outras vezes, uma forma de um pensamento, ou então uma visão, um sonho, e Deus está falando. Até mesmo a Bíblia diz que Deus fala e disse: aos meus profetas eu falo através de sonhos e de visões. E então Deus pode estar falando conosco através de sonhos, através de visões, mas eu quero chamar a atenção a isto, que Deus também fala audivelmente. Que não apenas aquele ou aqueles que são do Senhor podem escutá-lo, mas eu creio, assim como no texto, que todos que ali estavam testemunharam, ouviram a voz do Senhor. Deus estava falando. Deus estava se manifestando. E quão maravilhoso seria para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós, sermos plenamente orientados por Deus. Nós estamos aqui numa reunião de oração, onde oramos com imposição de mãos por cada pessoa, pedindo cura, pedindo libertação, pedindo transformação, pedindo solução a cada problema que porventura possa existir na nossa vida. Um Deus que intervém. Ele não apenas fala, mas a Bíblia diz que ele ouve. E ele não ouve apenas como Deus. A Bíblia diz que ele ouve como Pai. Ele ouve como Pai. O Senhor Jesus, nos ensinando a orar, diz: entra no teu quarto, fecha sobre si a sua porta, e o teu Pai que te escuta. Ele não apenas fala, mas ele também nos escuta. O teu Pai que te escuta. A palavra então nos diz: ele te responderá. Temos um Pai que não apenas nos ouve, como também nos atende. Um Pai que nos atende. E nós temos que compreender de que forma Deus nos atende. Diz a palavra: se vós que sois maus, sabeis dar aos vossos filhos boas coisas quando eles vos pedem, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, não vos dará
Em um texto diz boas coisas, em outro texto diz do Espírito Santo. Me parece que eu posso pedir o que necessitar diante do Senhor, porque a Bíblia diz: fazei conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades. Mas a minha maior necessidade e o meu maior pedido tem que ser: dá-me do teu Espírito. Dá-me do teu Espírito. É isto que nós carecemos, é isto que nós precisamos, é isto que nós necessitamos acima de tudo. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu Espírito. Eu careço da presença e do poder do Espírito Santo em minha vida. Eu creio que este ano, como Deus tem nos falado, será um ano de reconstruir, mas eu creio que, além disso, será um ano sobrenatural. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós necessitamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos que os que são enfermos sejam curados. Os que, de alguma forma, são débeis, sejam fortalecidos. Os que estão perdidos, sejam salvos. E que o Senhor esteja aqui se manifestando e esteja aqui respondendo, falando, e que você e eu possamos ser surpreendidos. Possamos ser surpreendidos. Eu me lembro, e isso entrego como um testemunho, hoje nesse culto, que não é tão usual, porque estamos já na reta final deste ano, entrando num próximo ano. Amanhã teremos o nosso culto de virada do ano, a partir das 10 horas da noite do dia 31 de dezembro, estaremos aqui nos reunindo até a virada. Estaremos louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, fazendo conhecida diante dele cada uma das nossas petições, cada um dos nossos pedidos. E no outro dia, no dia 1º, já arrancaremos aqui no culto de domingo de manhã, adorando ao Senhor. Não existe nenhuma forma melhor de se começar o ano do que se começar o ano na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Mas eu me recordo quando eu tive a experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. Há muitos anos, há aproximadamente mais de 40 anos, eu queria ouvir a voz de Deus. Já tinha tido várias experiências, como eu disse, de visões, experiências de sonhos, experiências de outros virem a minha pessoa com palavras de conhecimento ou com palavras proféticas, mas havia um desejo em mim: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir. Eu quero escutar a voz de Deus. Eu quero escutar a voz do Senhor. E me lembro de um esforço em oração, um esforço em jejum, durante 6 meses, aproximadamente 6 meses. Eu jejuei dia após dia, fazia uma refeição e 24 horas depois fazia outra refeição e chorava, buscando ao Senhor, dizendo: eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu não tinha outro anseio senão escutá-lo. Apenas escutá-lo. Fale o que o Senhor quiser falar. Se quiser me repreender, me repreenda. Mas que eu ouça a tua voz. Se quiser apenas falar o meu nome, fala apenas o meu nome, mas que eu ouça a tua voz.
E eu me lembro, quando eu ouvi a voz de Deus, meus irmãos, eu fui parar literalmente debaixo da cama de minha mãe, que eu estava orando no quarto de minha mãe. Meu pai já havia sido levado para a glória. E era uma presença tão poderosa, tão forte, que eu tive medo. Literalmente tive medo. Tive medo da grandeza, tive medo da santidade, da glória de Deus que encheu aquele lugar. Para ter uma ideia, uma labareda de fogo surgiu na parede do quarto, que era o quarto dos meus pais, aonde eu estava ajoelhado do lado da cama, orando, e uma labareda de fogo surgiu. E essa labareda foi tão real, tão real, tão real, que eu tive que pentar a parede depois, porque ela queimou a parede. E do meio daquela labareda saiu a voz do Senhor e me chamou pelo meu nome, Aloísio. Ele me chamou. E o que acontece conosco quando nós ouvimos a voz de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu oro ao Senhor que cada um de nós ouça a audível voz de Deus. Se há pessoas que dizem, Deus não fala, que eu saiba, são os ídolos que não falam. Eles têm boca e não falam. Têm ouvidos e não ouvem. Têm olhos e não veem. E aqueles que adoram tais ídolos se tornam semelhantes a eles. Também terão boca e não falarão. Também terão olhos e não verão. Também terão ouvidos e não ouvirão. Mas o nosso Deus, esse fala. O nosso Deus fala. O nosso Deus, Ele se manifesta. E quando Deus começou a falar comigo, Ele mudou radicalmente todos os planos que eu tinha para a minha vida. Eu tinha a minha vida já toda calculada. O que eu iria fazer, como eu iria fazer, com quem eu iria fazer. E Deus mudou tudo. E eu digo, graças a Deus, porque Ele mudou. Porque, meus irmãos, nós temos direitos ao nosso desejo, à nossa vontade, mas a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é quando nós abrimos mão do que era a nossa vontade por uma vontade melhor que a nossa vontade, a vontade de Deus. A Bíblia diz que para nós experimentarmos qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós precisamos, de fato, nos consagrar. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com saudades da voz do Senhor. Mas aprendi que o Senhor também tem saudades da nossa voz. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso escutar a sua voz. E eu espero que você tenha o mesmo desejo em seu coração. Mas Deus também tem saudades de nós. Tem saudades de nossas palavras, tem saudades de nossas orações, tem saudades de nossa entrega, de nossa consagração. No dia em que Jesus foi batizado, os céus se abriram. E o que desceu dos céus? Uma voz. Uma voz que deu testemunho a respeito de Jesus. E a Bíblia diz, se o testemunho dos homens é eficaz,
muito mais eficaz é o testemunho de Deus. Deus testemunha a nosso respeito. E quando Deus testemunha a nosso respeito, ninguém tem dúvidas de quem nos enviou. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. É bom recebermos uma palavra profética. É bom lermos a palavra e é essencial que assim sempre façamos, estudando a Tua palavra e o Senhor nos falando através da Sua palavra. Como é bom termos aquelas visões e aqueles sonhos que vêm da parte de Deus, como tantos nas Sagradas Escrituras experimentaram. Mas, ó Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Nós queremos que a sonoridade da Tua voz encha o nosso ser, que a Tua voz invada a cada um de nós. Como a Tua palavra mesmo diz em Gênesis, e a voz do Senhor caminhava, buscando o homem. Senhor, acha-nos aqui. Que a Tua voz nos ache, que a Tua voz encontre os nossos ouvidos, os nossos corações. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos. E eu te peço, ó Pai, que a operosidade do sobrenatural de Deus aconteça, Senhor. Que possamos ver pessoas enfermas sendo imediatamente curadas. Que possamos ver pessoas oprimidas ou mesmo endemoniadas imediatamente serem libertas. Que demônio nenhum se oculte em vida alguma. Que sejam forçados os espíritos imundos a deixar essas habitações, essas vidas, cujos corpos não são morada de demônios, são templos do Espírito Santo. Nós, Senhor, te pedimos que vejamos o Senhor salvando, libertando, transformando, conduzindo e os Teus milagres acontecendo pelo poder do nome que está acima de todo o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar, então,